A graça e a paz, meus amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, todos vocês que têm acompanhado aí a minha trajetória e têm me acompanhado nesse canal e têm compartilhado, compartilha com aqueles que você conhece, com seus amigos, familiares. Eu estou aqui diante do Senhor trazendo uma palavra, sempre uma reflexão da parte de Deus, e eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua atenção. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela faz aquilo pela qual ela foi determinada, ela foi enviada para fazer. Ela não volta para o Senhor vazia. Pode ter certeza que essa palavra que for ministrada ao teu coração vai trazer salvação, vai trazer cura, vai trazer libertação para você, para sua casa, para sua família, para a vida dos teus entes queridos, em nome de Jesus. Você crê, queridos? Você crê que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que você está pedindo ou pensando, segundo o seu poder que opera em nós? Hoje eu quero falar sobre embaraço. Hoje eu quero falar sobre aquilo que embaraça a nossa vida, aquilo que ocupa o lugar de Deus, aquilo que não te deixa prosseguir. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hoje nós vamos falar sobre embaraço. Nós vamos falar sobre aquilo que dificulta a nossa caminhada cristã, aquilo que se opõe no nosso caminho e muitas vezes nós vamos deixando para lá, sabe? Sabe aquilo que a gente vai deixando para lá? Ou aquilo que a gente fala, não tem nada a ver, isso não tem problema, mas o que que tem? Mas hoje o Espírito Santo ministrou isso muito ao meu coração e eu trouxe aqui, estou trazendo aqui para você, para dizer para você que tem problema sim, que faz a diferença quando você deixa esses embaraços. O que são os embaraços? Eu coloquei aqui, querido, que os embaraços são todo impedimento. Os embaraços são as dificuldades, os embaraços são cargas, são pesos, são tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus, tudo aquilo que dificulta a nossa caminhada é um embaraço, tudo aquilo que toma o nosso tempo é um embaraço, o que nos faz caminhar devagar é um embaraço. Eu não sei o que está embaraçando você, o que está dificultando você a servir o Senhor, não sei. Mas o Espírito Santo de Deus me colocou aqui, ele está dizendo, olha, deixe todo esse embaraço, se livra disso, se livra de tudo aquilo que te atrapalha. Eu não sei, tem tanta coisa que pode nos atrapalhar, querido, nos atrapalhar na nossa vida, no nosso casamento, na nossa vida espiritual, na nossa vida conjugal, na nossa vida espiritual, principalmente. Tem coisa que nos atrapalha, tem pecados de estimação, tem coisa que você fala, não tem nada a ver, pastor, isso não tem nada a ver, o que que tem? Mas isso tem dificultado você a servir a Deus. Às vezes é o seu trabalho, você trabalha excessivamente, você não tem tempo para Deus, não tem tempo de buscar a Deus, não tem tempo de servir o Senhor. Ah, pastora, mas eu tenho que trabalhar, porque se eu não trabalhar eu não levo alimento para casa. É verdade, querido, mas tem que saber se você está trabalhando demasiadamente. Olha, querido, tudo você precisa colocar diante do Senhor. Você precisa ver se isso tem dificultado você. Talvez, querida, alguma coisa lá no seu passado, você fala assim, ah, pastora, mas eu já perdoei, mas se você olhar direitinho, se você averiguar, você não perdoou. Quando se trata ou quando fala daquele determinado assunto, aquilo te incomoda.
Você já pensou, você já passou por esse momento? Você tem gente que fala assim, olha, não fala disso comigo, eu não gosto de ouvir isso. Eu não quero ouvir falar sobre isso. Olha, muda de assunto. Esse assunto não é bom, já perdoei, mas você não perdoou. Se você não gosta que toca no assunto, é porque ainda essa situação te constrange, essa situação ainda te deixa desconfortável. Querido, nós estamos aqui hoje falando sobre embaraço. Alguma coisa no seu passado, na sua infância, na vida com seu pai, com sua mãe, com o seu antigo relacionamento, com os relacionamentos que você tem, com as pessoas que você conhece. Ele está dizendo, livre-se de todo embaraço. Querida, a vida cristã, ela é considerada como uma pessoa que vai correr uma maratona. Olha, a pessoa que ela corre uma maratona, ela se prepara para aquele dia. Ela se prepara, sabe para quê, querido? Para correr a corrida que está proposta para ela. Ela se prepara e no dia da corrida, ela chega com uma roupa leve. Você pode ver que o corredor, aquele corredor, ele é a única coisa que ele usa é uma roupa leve, uma camiseta leve, uma camiseta que tem a sua temperatura ao seu corpo, nada pesado, ele não carrega nada nas suas mãos. O seu tênis é um tênis leve, sabe para quê? Para não dificultar quando ele está correndo, quando ele está naquela maratona, sabe por quê? Porque o alvo dele, o foco dele é dizendo, olha, eu vou vencer essa corrida, eu vou chegar lá na linha de chegada, eu vou vencer. Ele não sai dizendo que vai perder, ele não sai falando que, se eu não der conta, não, ele sai na certeza de que ele vai vencer essa corrida, de que ele vai chegar lá no final. Então, você pode ter certeza que até a água que ele bebe, ele põe na sua boca e ele cospe fora, sabe por quê? Porque ele não pode pesar, ele não pode sentir peso na sua caminhada, ele tem um foco, ele tem um alvo, ele tem uma chegada para ele sabe, ele está convicto de que ele vai vencer. Por isso o escritor de Hebreus está dizendo, olha, livre-se de todo embaraço, livre-se de todo pecado que de tão perto nos rodeia e corramos. Ele está dizendo o pecado que de tão perto nos rodeia. Querido, o pecado, ele não está longe de nós. Você não fica achando que você tem muitos anos de crente, que você já tem muitos anos que você é convertido, que o diabo esqueceu de você. Talvez você pense, pastor, eu já tenho muitos anos, já tem muito tempo que eu me converti, o diabo já esqueceu de mim. Querido, o diabo não esquece de nós. Ele está atento àquilo que nós estamos fazendo. A Bíblia fala que os anjos, eles estão ao nosso derredor, mas o diabo, ele está ao nosso redor. A Bíblia fala que ele brama como leão, ele ruge como leão, buscando alguém a quem ele possa tragar. Querido, ele está perto, o pecado está perto de nós. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, sem perder o foco de Jesus, sem perder o foco daquilo que o Senhor nos preparou para nós. A Bíblia fala que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Tem pessoas observando a gente, querido. Você que pensa que não tem ninguém te olhando, olha, tem pessoas observando você, a sua família observa você, minha querida, meu querido, o seu marido te observa, minha amada, a sua esposa te observa, meu amado, seus pais estão te observando, seus amigos estão observando você, como você se comporta no meio de uma sociedade tão corrupta, como você está se comportando na sua família, no seu casamento, no seu relacionamento. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo nos chama de cartas vivas, e vós sois cartas vivas, escritas não com tinta, não com caneta, mas escritas pelo precioso sangue de Jesus. Querido, você vai andando e as pessoas estão lendo você está falando e as pessoas estão observando o teu falar, o teu caminhar, o teu agir, como você se comporta.
Ah, não fique bobo não, querido. O escritor de Hebreus está nos chamando para dizer para nós, olha, vocês estão rodeados de tão grande nuvem de testemunha aí no seu trabalho, aí na sua família, aí no seu estabelecimento de trabalho, aí na sua sessão. Você não pode estar em rodinhas que você sabe que você não vai conseguir expressar a Jesus. Você não pode emprestar os seus ouvidos para qualquer coisa. Ah, pastora, mas o que que tem? As pessoas sempre falam, mas eu também sou filho de Deus. Porque você é filho de Deus, é que você tem que vigiar. É porque você é filho de Deus, é que você tem que estar totalmente em vigilância. Quem está entendendo o que o Espírito diz à igreja? O Espírito Santo está dizendo aqui, olha, deixemos todo embaraço, sai fora de fofoca, sai fora de conversinha, sai fora de tudo aquilo que atrapalha você, querido, que vai atrapalhar a tua caminhada cristã. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, 2 Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5, diz, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida. Olha, se você está lutando, a vida cristã é luta, querido. A vida cristã é luta. Ele está dizendo, olha, ninguém que esteja lutando, militando, se embaraça com as coisas dessa vida. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus, você foi escolhida pelo Senhor. A palavra do Senhor diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros, e vos nomeeis para que vades. Você precisa ir, você precisa dar fruto, e o vosso fruto permaneça. Então ele está dizendo, ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você não está aqui para agradar a homens, você não está aqui para agradar amigo, você não está, porque eu tenho que agradar o meu amigo, eu tenho que... Não, você precisa agradar aquele que o alistou para a guerra, aquele que te chamou para a batalha, que é Jesus Cristo. Foi o Senhor que te chamou, que te convocou, e ele diz, e se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Se você não trabalhar, se você não fizer o seu trabalho, se você não fizer o seu trabalho, você não será coroado. Se você não militar legitimamente, é isso que a palavra do Senhor diz. Mas pastora, é só o quê? Ah, mas eu estou fazendo, mas não é nada, é tão ingênuo. Eu falei uma mentirinha, mas é uma mentirinha assim, tão ingênua, boba. Querido, não. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Olha, tudo me é lícito. Querido, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha, depois que você se converteu a Cristo Jesus, você não pode mais estar em determinados lugares. Você não pode mais ter determinadas companhias. Você não pode fazer determinadas coisas mais. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Por quê? Porque isso pode embaraçar você. Isso pode dificultar a sua caminhada cristã, isso pode fazer com que você não se desenvolva espiritualmente. E tem coisa que está atrapalhando você não percebe? Tem coisa que está dificultando você e você não percebe? São pequenas coisas, querido, ninguém tropeça em pedra grande, ninguém tropeça em muralhas, a gente tropeça em pequenas coisas, em pequenos detalhes. Deus está dizendo, são nos detalhes que você está tropeçando, são nos detalhes que estão embaraçando você, é uma mentirinha, é uma coisinha. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Você já viu uma massa de bolo? Você já viu
Quando vai se fazer um bolo, a massa, aquela massa enorme, a pessoa coloca um pouquinho de fermento, um pouquinho só daquele fermento, ela faz toda aquela massa levedar, toda aquela massa crescer. Então são nas pequenas coisas. A Bíblia fala isso sobre os pequeninos. A Bíblia fala que as pequenas coisas atrapalham a nossa caminhada cristã, são os embaraços. Os embaraços são coisas, são elementos que não foram bem resolvidos, que podem impedir o nosso progresso no reino de Deus, na nossa vida espiritual, ministerial, profissional, no nosso casamento, no nosso relacionamento com o nosso próximo. Presta atenção, querido, naquilo que está embaraçando você. Presta atenção naquilo que está tirando o teu foco. Às vezes é o seu trabalho. Ah, pastora, mas eu preciso trabalhar, que eu preciso levar o mantimento para minha casa. É verdade. Você precisa fazer isso, mas queridos, mas você tem que entender, você precisa entender que tem coisas que estão impedindo você de prosseguir, ainda que você tenha tantos anos de convertido, ainda que você tenha muitos anos, mas isso tem atrapalhado você, e você sabe o que é, mas tem pecados de estimação que está seguindo você, que você fala, ah, não, mas isso não é tão inofensivo. É inofensivo nada. Isso tem embaraçado você. Você sabe o que eu coloquei aqui, querido? Que os inimigos querem ocupar territórios que não são deles. O inimigo, ele sabe o que atrapalha você. Você tem algo na sua vida. E nós temos assim, áreas sensíveis na nossa vida que a gente precisa vigiar mais. Nós temos pontos na nossa vida que a gente precisa vigiar mais, daquilo que Deus nos tirou. A Bíblia fala que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Deus nos tirou, você foi liberto, querido. Para que você vai voltar? Para que você vai carregar peso? Para que você vai dificultar? Livre-se disso hoje, em nome de Jesus. Então, territórios são áreas da nossa vida, são áreas que precisam ser cuidadas. Você precisa prestar mais atenção em áreas da sua vida que você sabe que não está progredindo, que você sabe que não está caminhando, que você sabe que não está andando. E a Bíblia fala, olha, e corramos, a Bíblia não fala andamos, olha, deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança, com paciência a carreira que nos está proposta. Tem uma carreira proposta para nós, mas nós precisamos correr. Nós precisamos avançar. E a Bíblia fala como nós devemos avançar: com paciência, com perseverança. O que é perseverança, querido? Perseverança é uma estabilidade de constância, é tolerância que faz com que a pessoa não se desvie do seu propósito e fé, mesmo diante das maiores provações e sofrimento. É tolerância, é estabilidade. Querido, é aquilo que não faz, você não se desvia do seu propósito, você está atento, você precisa ter perseverança, você precisa ter constância, você não pode começar uma coisa e parar, você não deve fazer isso porque isso é embaraço, você não consegue continuar algo, você começa uma faculdade, você tranca. Você começa um relacionamento e não dá continuidade. Você é uma pessoa inconstante. A Bíblia fala que nós devemos correr com paciência, mas com perseverança. A carreira que nos está proposta, tem uma carreira proposta para você. Deus te propôs uma vida e a Bíblia fala como que é essa vida. Ele diz a vida abundante. Tem uma vida abundante, mas se você estiver com embaraço na sua vida, você não vai correr essa carreira. Sabe quem que você vai? Você vai colocar a culpa em Deus. Você vai falar, é Deus que não quer. Ah, é meu pai,
é meu pai que não me ajudou, é minha mulher que não me ajuda, é meu esposo que não me ajuda. Ai, também, pastora, meus filhos também. Olha, você vai colocar a culpa em todo mundo. Não, não são as pessoas, é você. Não são as pessoas, somos nós. Nós precisamos assumir as nossas dificuldades, nós precisamos assumir as nossas dificuldades. Você precisa assumir, querido, você precisa assumir. Olha, não é meu pai, não é minha mãe, sou eu. Eu é que faço as minhas escolhas. Tudo bem que aconteceu isso no passado. Se tem alguma coisa no seu passado que não foi bem resolvida, resolva hoje, porque isso é embaraço. Se foi alguma coisa que você viu que não ficou bem resolvida, isso vai te embaraçar. Olha lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15. Olha que diz, versículo 3. Olha, 1 Samuel, capítulo 15, verso 3. Olha o embaraço aí. Diz assim: quando Samuel chegou a Saul, e a Bíblia fala que Deus falou assim: olha, eu quero que você destrua os amalequitas. Destrua, porque os amalequitas, eles se opunham no caminho do povo de Deus e atrapalhavam o povo de Deus de caminhar para a terra prometida. Então, olha o que diz aqui, olha Samuel, que Deus mandou falar com Samuel para falar com Saul, o rei de Israel. E diz assim: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que ele tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde dos bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Olha, ele falou: vai, destrói tudo. Esse povo se opõe ao caminho do povo de Deus. Esse povo é inimigo. Esse povo não deixa o povo de Deus se prosseguir. Essa turma, então destrói tudo que eles têm. Destrói os homens, destrói as mulheres, destrói as crianças, destrói os bens, destrói os jumentos, acaba com tudo, para que esse povo não se oponha. Era inimigo. Deus sabe o que é inimigo, querido. Deus sabe o que você precisa destruir dentro de você. Deus sabe o que você precisa destruir. Destrói. Acaba com isso. Não caminhe com isso, porque isso lá na frente vai se opor no teu caminho. Olha o que ele diz: vai, destrói tudo. Falou para Saul. Mas você sabe o que Saul fez, querido? A Bíblia fala que Saul, ele não desfez, ele não matou tudo, ele não exterminou tudo. Olha o que diz assim, aqui olha, então, versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Versículo 8, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Foi isso que Deus mandou? Eles perdoaram a Agag. E a palavra de Deus estava dizendo: destrói totalmente tudo que tiver, e não, aqui está dizendo, e não lhe perdoes. Mas eles perdoaram a Agag. Saul falou: vamos destruir tudo que é vil, tudo que é desprezível. Mas eles perdoaram a Agag, rei dos amalequitas, o cabeça dos amalequitas. E aqui diz: e porém a todo o povo destruiu a fio de espada, mas a Agag eles pouparam. E a Bíblia fala que eles perdoaram a Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, os cordeiros, o melhor que havia, e não os quiseram destruir. Não quiseram destruir totalmente. Mas a Bíblia fala que Samuel chega. E quando Samuel chega, ele madrugou para encontrar com Saul pela manhã, versículo 12. E anunciou a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que se levantou para si uma coluna. Então, quando ele foi anunciado, ele foi até Saul,
E a Bíblia fala, e veio, pois, Samuel a Saul, verso 13, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Ele falou, eu fiz tudo que Deus me mandou, Samuel, eu executei tudo, eu fiz tudo que o Senhor mandou. E então disse Samuel, ele mentiu. Olha, Deus te mandou destruir, destrua. Mas ele mentiu para Samuel. Mas como você vai mentir para o profeta? Como que você vai mentir para um homem de Deus? Como você pode mentir ao Espírito de Deus? Como você pode mentir para o próprio Deus? E a Bíblia fala, versículo 13, e veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Versículo 14, então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram. Porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor o teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. E então disse a Saul, espera-te e declararei o que o Senhor me disse essa noite. E disse ele, fala. Olha, ele falou, o povo perdoou. Sabe para que o povo perdoou? O melhor da vaca, o melhor das ovelhas, perdoou Amaleque, a Agag, rei dos amalequitas. E ele falou, olha, para oferecer ao Senhor teu Deus como holocausto. Olha, eu perdoei tudo isso, sabe para quê? Para oferecer para Deus. Que para Deus, querido, que para Deus se Deus mandou matar, que oferecer para Deus se Deus mandou destruir. Não fica pegando a palavra de Deus e trazendo para você, dizendo, mas eu também sou filho de Deus, mas que Deus manda fazer. Não, Deus manda destruir. Deus falou para Saul, destrói tudo. Ele perdoou, ele poupou os melhores das vacas. Versículo 22, porém Samuel, versículo 19, por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Olha o que Samuel falou para Saul. Por que você não deu ouvidos à voz do Senhor? Por que você não ouviu a Deus? Você precisa ouvir a Deus, querido. Nós precisamos ouvir a voz de Deus e entender o que Deus quer para nós. Versículo 22, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Ele está dizendo, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele falou, olha, Saul, ele está dizendo, o Senhor não tem prazer em holocaustos, o Senhor não tem prazer em sacrifícios, senão que obedeças a tua palavra. Deus não tem prazer em holocausto, querido. Deus não tem prazer em sacrifício humano. Deus tem prazer em obediência. Deus tem prazer naquele que obedece a sua palavra. Ele está dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Tem gente que sacrifica, que faz jejum, que vai para o monte, que fala, que acontece, mas não obedece. Deus não tem prazer em sacrifício, Deus tem prazer em obediência. Ele está dizendo, eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Deus está querendo obediência, o evangelho é obedecer, queridos, em nome de Jesus. E ele está dizendo, porque a rebelião, aquele que é rebelde, aquele que se rebela contra a vontade de Deus e contra a palavra de Deus, ele está dizendo, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você sabe o que é o feiticeiro? Ele vai lá e faz a feitiçaria. E você pensa assim, mas o crente não tem isso. Mas quando você se rebela, quando você é rebelde, quando você é desobediente, quando você faz o que você quer, é como um pecado de feitiçaria. E isso é um embaraço.
E isso vai fazer com que você perca a bênção de Deus. E isso vai fazer com que você perca a corrida. Isso vai fazer com que você perca o foco do Senhor. E Ele está dizendo, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então, como você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também rejeitou você, para que você não seja rei. E você sabe o final da história de Saul. O Espírito de Deus não está mais nele. E aí, querido, ele perde o reinado. E Deus passa o reinado para Davi. Sabe por quê? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa da rebelião, por causa do embaraço. Porque a desobediência era um embaraço na vida de Saul. A desobediência é um embaraço na vida de todo aquele que o Senhor chamou. Não desobedeça. Deus não tem prazer em holocausto. Deus não tem prazer em sacrifício humano. Deus tem prazer na obediência. Se você é uma pessoa desobediente, se você desobedece às ordens do Senhor, volte-se hoje para o Senhor. Volte-se hoje para o Senhor. Ele diz aqui lá em Hebreus, e vamos terminar, olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, capítulo 12, verso 2 de Hebreus, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, Deus, o Senhor Jesus veio nessa terra com uma carreira proposta, com uma proposta. Sabe qual foi a proposta? De salvar a mim e a você. A proposta era nos salvar. A Bíblia fala que ele suportou a cruz. A cruz, ele suportou. Jesus suportou a cruz, querido. E nós não suportamos coisinhas bobas, mas Jesus suportou a cruz, porque tinha uma carreira proposta para ele. Havia uma proposta de salvação. E ele diz assim, e ele desprezando a afronta. Ele não ficou olhando para aquelas pessoas que afrontavam ele, aquelas pessoas que não aceitavam, ele desprezou. Ele fez, olha, não tem problema, Senhor. Quando ele estava lá na cruz, que as pessoas falavam dele, ele falou, Pai, não fica olhando para essas pessoas, deixa esse povo para lá, Senhor. Ele ficou falando, olha, Senhor, não imputes a eles os seus pecados, sabe? Ele não olhou para aqueles que o afrontavam, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, porque ele tinha um alvo, ele tinha um prêmio. A Bíblia fala que ele assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está sentado. A Bíblia fala que ele está sentado no seu alto e sublime trono. Sabe, porque ele venceu aqui nessa terra. Ele venceu para que eu e você também possamos vencer. E ele diz, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O inimigo quer enfraquecer você. O inimigo quer enfraquecer o teu ânimo. O inimigo quer enfraquecer a tua fé. O inimigo quer dizer para você que servir a Jesus não é tão bom assim, que é difícil, que o fardo é pesado. A Bíblia fala que o fardo de Deus é leve e o jugo do Senhor é suave. Jesus hoje está sentado na destra do trono de Deus. Sabe para quê, querido? Porque ele passou por tudo aqui nessa terra. E ele suportou a cruz, ele suportou a afronta, ele resistiu até o sangue, como a palavra do Senhor diz, ele resistiu, ele suportou a cruz, ele suportou as contradições dos pecadores contra si mesmos, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Eu quero orar por você. Talvez o Espírito Santo já ministrou no teu coração. Se ainda tem algo para ele dizer, ele vai falar. Mas eu quero dizer para você, fique firme.
Tire todo embaraço da sua vida. Tire tudo aquilo que enfraquece você, tudo aquilo que tira o teu ânimo, que tira a tua força, que tira a tua alegria. Satanás, ele é ladrão de alegria. Ele quer roubar você de Deus. Ele quer roubar você do Senhor. Mas faça como Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para aquele que suportou tudo por amor a você, por amor à sua casa e por amor à sua família. Eu quero orar por você. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida e que essa palavra ecoe não somente na sua vida, mas também que alcance a vida dos seus entes queridos na autoridade do nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por estas vidas que me ouvem. E eu tenho certeza que Espírito Santo, que o Senhor ministrou a esses corações. Meu Deus, que o Senhor ajude essas vidas a tirar, a eliminar, a destruir, Deus, tudo aquilo que é embaraço, tudo aquilo que impede essa pessoa de prosseguir na sua vida cristã, de prosseguir na sua caminhada cristã, nessa corrida da fé, Pai. Como o apóstolo Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Que seja assim conosco, Deus, que seja assim com cada vida que me ouve nessa hora, na autoridade do nome de Jesus. E você que está aí, diga amém, diga graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo, compartilhe com quem você sabe que precisa de ouvir essa palavra, e não deixe ninguém ficar de fora, querido, porque você é um atalaia, você é um semeador da palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui, queridos, em nome de Jesus. Amém?